Então vou gravar. Irmãos, nesses dias nós temos orado, e como eu disse, nós estávamos em jejum essa semana, fizemos um jejum mais intenso, a equipe pastoral e vários irmãos, por conta dessa conferência que nós teremos agora nos dias 14 e 15. Nós não jejuamos para mudar a Deus, nós jejuamos para termos mais sensibilidade naquilo que Ele falará conosco nesses dias. Para que tenhamos ouvidos aguçados acerca daquilo que o Senhor já tem escrito e determinado para nós, mas que nós ainda não conseguimos enxergar. Que escamas venham a ser removidas. E há uma grande expectativa no nosso coração do que será essa conferência profética. É a principal conferência que nós temos, não desmerecendo as outras. Cada uma delas tem a sua importância. E o interessante é que cada uma das conferências, das reuniões que nós tivemos, de jovens, dos kids, empreendedores do reino, os irmãos que participaram podem testificar que parece que elas estavam engrenadas umas às outras. As palavras liberadas estavam em linhas acerca de um tempo que nós estamos vivendo. E eu vejo que essa conferência, cujo título, o tema é Está Consumado, vem para selar aquilo que o Senhor já tem falado conosco durante todo esse ano. Eu não sei se para os irmãos foi um ano fácil. Eu não sei se para a sua casa, para a sua vida, para a sua empresa, para os seus negócios, foi um ano como outros, de grande provisão, de grande abundância. Há tempos de escassez, diz a palavra. Há tempos de desertos. Há tempos de inverno, mas o Senhor, Ele é o Deus que rege sobre esse tempo, e Ele muda tempos e muda estações. E eu não sei se você já teve a curiosidade, às vezes são tantas notícias que nós escutamos, às vezes passam muitas e nós nem percebemos. Quando vai mudar uma estação, do inverno para o verão, para o outono, para a primavera, os meteorologistas, eles falam uma mudança com muita precisão. Eles falam, olha, o verão vai começar no dia tal, na hora tal, no minuto tal, no segundo tal. Quantos já perceberam isso? Eu particularmente, eu nunca pesquisei para ver por que tamanha precisão. Mas isso é muito real para nós que estudamos a palavra de Deus. Quando Deus ele muda o tempo de uma pessoa, Ele é muito preciso. Veja a história de José. José, ele passou por momentos muito difíceis. José foi vendido pelos irmãos, ele foi tido por escravo, foi acusado injustamente, foi preso. Mas quando o Senhor veio para mudar a sorte de José, foi da noite para o dia. Foi apressadamente, como diz a palavra. Foi rápido, João. Então, o que eu tenho hoje, que arde no nosso coração, é cerca dessa mudança de tempo. Deus está mudando o tempo das nossas vidas. E o que eu quero compartilhar com você é o seguinte: chegou o seu tempo. Posso ouvir um amém? Dalva, chegou o seu tempo. Parece que o tempo chega para muitas pessoas, mas não chega para nós. Não sei se você já ficou numa rodoviária, não sei se você já ficou no aeroporto, e chega de todo mundo, mas o seu não chega. E parece que ninguém te dá notícias. Eu me lembro de uma viagem que eu fiz, né? Na época eu trabalhava ainda com animais, com biologia. Nós estávamos vindo da Cordilheira dos Andes e tinha uma escala na Argentina. E o nosso horário estava ali, estava no bilhete. Tinha uma aeronave parada no portão, indicado no bilhete. As pessoas foram chamadas, mas nós não. E de repente a aeronave foi embora e nós ficamos. E ninguém dava informação. Todo mundo embarcava, todo mundo ia embora, mas nós não íamos.
Então, muitas vezes, naturalmente, você vê o tempo cumprindo na vida de outras pessoas, mas você não consegue enxergar o tempo de Deus na sua vida. E olha o que a Bíblia fala lá em Salmo 90:12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. É importante você reconhecer o tempo de Deus na sua vida. É importante você reconhecer, saber contar os seus dias para você adquirir sabedoria. Uma vez que você tem sabedoria, você não vai se cansar por qualquer coisa. Você não vai andar ansioso por qualquer motivo, porque você vai saber exatamente o tempo de Deus para você. Quando você compra no supermercado um pacote de pão de queijo, está escrito o tempo que ele vai ser necessário para assar. Está lá, 40 minutos, 30 minutos. Então, se você colocou ali no forno para assar, você sabe que ele só vai ficar pronto 40 minutos depois. Por que você vai ficar roendo unha antes? Por que você vai toda hora ficar abrindo o forno? Vai piorar a situação. A pessoa que anda ansiosa, ela não pode acrescentar muita coisa na sua vida. Veja o que a Bíblia diz, né, lá em Eclesiastes 8:5. Quem guarda o mandamento não experimenta mal nenhum, e o coração sábio conhece o tempo e o modo. Aleluia! O coração sábio conhece o tempo e o modo. Então tem um tempo certo para as coisas acontecerem na nossa vida, mas tem uma maneira também dela acontecer. Quem determina isso? O Senhor. O Senhor determina isso. Mas quando você de fato consegue enxergar a mão do Senhor na sua vida, vai trazer paz, refrigério, descanso. Aleluia. O que eu vejo, e há uma grande percepção no nosso coração nesses dias, é que Deus está estabelecendo um tempo, uma data para mudar a estação, para virar a página, para mudar um tempo nas nossas vidas como igreja. Posso ouvir um amém aqui nesse lugar? Há um tempo específico, irmãos. É como se você fosse esse que está lá no forno sendo preparado, mas vai chegar o momento de você, do Senhor falar, está consumado, está pronto, acabou, finish. Quantos estão aqui comigo? Sabe, nessa noite eu quero orar por isso, para que nós tenhamos esses olhos abertos para enxergar a um local, a um tempo oportuno, a um alinhamento do Senhor sendo feito nesse instante para a sua vida. Deus está mudando o tempo para você. Achei o Senhor tão poderoso. Essa noite, acabou o culto de jovens aqui, começou a chover. Ontem. Acabou o culto de jovens, começou a chover. Por quê? Muitos jovens não têm carro. E Deus é tão gracioso que esperou esses jovens chegar em casa. Começou a chover. Choveu a noite inteira aqui. Não sei se lá na sua casa choveu, mas aqui choveu a noite inteira. Na hora do culto, pela manhã, parou de chover. Porque tudo está em linha com a vontade de Deus. Há algo específico para a sua vida nesses dias. Nós precisamos enxergar quando as mudanças estão acontecendo na nossa vida. Algumas semanas atrás, acho que 2 semanas atrás, nós íamos viajar para Divinópolis, para uma reunião da Vinha, e eu estava acordado até 3 horas da manhã, adiantando algumas coisas, né, já para o culto de domingo, porque o sábado seria muito intenso, não daria para eu fazer isso lá. E de repente começou a ventar e ventar, estava em casa, todo mundo dormindo, eu acordado, começou a dar um vento, eu fui, quando eu olhei para o céu, a cor tinha mudado. Numa questão de poucos minutos, Juan, começou uma torrencial chuva. Do nada, estava tranquilo. Mas o Senhor mudou, tinha um tempo determinado para isso. O que eu quero dizer? Chegou um tempo de abundante chuva sobre a sua vida. Se esse ano for um ano de aridez, de sequidão, de deserto, prepare para grandes chuvas do Senhor nesses dias.
Chuva de Deus fala de respostas. Chuva fala de confirmação. Chuva fala de abundância. E é isso que está por acontecer sobre as nossas vidas. Amém? Curva a sua cabeça então. Peça para que o Senhor hoje fale com você. Para que você tenha discernimento. Para que nós tenhamos discernimento, clareza acerca do tempo de Deus para a nossa vida. Pai, nessa noite nós oramos e pedimos para que o Teu Espírito Santo possa falar conosco nesta noite. Ó Deus, eu oro para que o Senhor desperte esse coração sábio, esse coração que sabe discernir o tempo e o modo do Senhor. Oramos, ó Deus, para que o Teu Espírito possa falar conosco de uma maneira muito íntima, sobrenatural, trazendo essas confirmações em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu quero compartilhar usando 4 mulheres na Bíblia que discerniram o tempo de Deus na sua vida. Essas mulheres, pastor, significa que é só para mulher? Não, elas falam de um princípio espiritual. Elas falam de um estabelecimento de Deus para nós. E elas são apenas um modelo, uma referência, do qual nós precisamos hoje ter a clareza e tomar posse desse tempo, dessa mudança, desse novo de Deus, em nome de Jesus. A primeira que eu quero compartilhar com você, que soube discernir esse tempo, é Esther. Abra sua Bíblia, lá em Esther, capítulo 4, do verso 12 em diante, a Bíblia diz o seguinte. Quantos acharam aí, digam amém. Fizeram a saber Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai, que respondessem a Esther. Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus? Porque se de todo te calar agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai pereceis. E quem sabe para que conjuntura, como está o que foi elevada a rainha? Então disse Esther que respondesse a Mordecai, verso 16, vai, ajunta todos os judeus que acharem Susã, e jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois iremos ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Veja bem, Esther foi uma mulher que soube reconhecer um tempo de Deus para a sua vida. Deus nos coloca em determinados lugares por uma determinada situação. Você não tem noção porque às vezes você trabalha no local onde hoje você é estabelecido. Talvez seja porque você estudou, você fez um concurso, ou você fez provas e você levou seu currículo, ou isso ou aquilo. Não, eu creio que Deus permite situações para que sejamos usados por Ele. Nessa ocasião, havia um inimigo do povo de Deus, chamado Amã, que ele planejou matar todos os judeus. Esse era o propósito. Havia uma sentença de morte estabelecida. Mas Deus levantou, no caso, Mordecai, para ser um agente, para abrir os olhos de Esther. Esther, ela já estava como rainha ali. Ela já tinha sido estabelecida. Então, creio que ela não sofreria essa penalidade. Mas o seu povo sim. E ele ainda fala, olha, se não for você, Deus vai levantar outro. Mas Deus te colocou nesse lugar, para que você possa ser agente dele, nesse tempo oportuno. E aí acontece, quando nós lemos aqui os versos 15 e 16, Esther vem ter o discernimento desse tempo. Esses versos 12 a 14, ela é advertida quanto a uma sentença. Uma sentença de morte foi estabelecida. Mas os seus olhos se abrem
e ela tem clareza, ela tem o discernimento de que foi Deus quem a colocou ali. Os irmãos conhecem a história. Ela mandou fazer um banquete, ela chegou diante do rei, ela não poderia estar diante do rei, porque ela poderia morrer, ela só iria se o rei a chamasse, mas ela tinha uma convicção de que o Senhor a havia colocado. E ela arriscou tudo que ela tinha em prol desse propósito. Muito bem, nós precisamos discernir que o inimigo, no caso aqui Amã, mas inimigo, né, o diabo sobre as nossas vidas, tem lançado sentenças de morte sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério, sobre o nosso casamento. Tem uma sentença de morte sendo estabelecida. A Bíblia fala que o propósito do diabo é matar, roubar e destruir. E eu não posso dar lugar ao diabo. Eu não posso dar permissão, espaço, para que ele venha agir na minha vida, na minha casa. Então, Esther, ela se levantou contra aquela sentença de morte. Amã havia preparado um plano para matar, mas ela se levantou contra essa sentença de morte. Nós precisamos discernir contra essas sentenças que o inimigo tem lançado contra a nossa casa, contra a nossa vida. O que significa uma sentença de morte na nossa vida, pastor? Significa a destruição de um casamento. Significa aquela palavra de separação. Significa a intriga, a discórdia, removendo a paz da sua casa. Precisamos nos posicionar, irmãos, e não permitir que essas coisas aconteçam na nossa casa, no nosso casamento. Porque Deus estabeleceu-nos como canal dele dentro da nossa casa. Ah, pastor, meus pais estão falando em divorciar, mas você não vai fazer nada? Você não vai jejuar por isso? Esses dias, minha esposa me lembrou de algo. Eu nem lembrava. Mas há tempos que vem lutas. E o Senhor, Ele tem poder de fazer com que isso venha reverter o nosso bem lá na frente. Alguns anos atrás, minha esposa, são muitos anos, graças a Deus, queria separar. Ela estava contando isso para as discípulas dela essa semana. Ela falou, como assim, pastora Ludmila? Naquele momento, tivemos que nos posicionar. Hoje isso virou motivo de piada. Quando ela veio me falando, nem lembro disso, começamos a rir. Mas naquele momento, foi um momento difícil. Eu fui jejuar, eu fui orar, porque não era só um casamento, era um ministério. Nós não podemos aceitar isso na nossa casa, irmãos. Nós não podemos, são sentenças de morte que o inimigo tem lançado. Ataques na sua saúde, sentença de morte. Você recebe um exame lá, diagnosticado um câncer, diagnosticado uma doença terrível, que talvez nem tenha cura, né, no âmbito natural, na medicina. E aí você, às vezes, vai aceitar isso. E os médicos ainda chegam, e só Deus agora. Quando fala isso, até mesmo o crente bambeia as pernas. Fala, nossa, eu estou lascado então. É a hora de você se posicionar contra essas sentenças de morte. Assim como Esther. Sentenças de morte no seu ministério. Sua célula só está diminuindo. Só está acabando. As pessoas estão indo embora. Se posicione contra essa sentença de morte. Se posicione porque a sua célula é um lugar de abundância de vida. É lugar de salvação, de transformação, de cura, de milagres, sinais e prodígios. A primeira célula que eu liderei. Cheguei um dia lá, a mulher falou, não, não queremos célula aqui mais não. Eu falei, como? Eu falei, não,
não vai ter célula hoje não. Falei, olha, com todo amor e carinho, apesar de ser na sua casa, a célula não é sua, é do Senhor, nem minha é. E as pessoas que estão vindo? Posso te fazer uma pergunta? Só me empresta pelo menos uns banquinhos, tamborete aqui, que eu vou reunir lá na rua. Mas célula vai ter. Ah, mas lá na rua? Falei, ué. Se só não emprestar, não tem problema. A gente senta no meio-fio. Mas a célula vai ter. A célula não é da senhora. Com todo amor e carinho. E assim fiz. Fui lá para fora. Aí ela ficou constrangida, cedeu pelo menos a área. Eu não sou orgulhoso nada, eu fui para lá, porque ia começar a chover. Resultado, dessa célula, 6 outras células originaram. Em 6 meses. Em 6 meses, 6 células. De uma, fomos para 6. Nós precisamos nos posicionar contra as sentenças de morte no nosso ministério. Você é fonte de vida. E não permite que digam o contrário. Sentenças de morte na nossa vida financeira. O cenário pode ser terrível. Negro, quer dizer, vermelho. Roxo. Já até perdeu a... Que cor é essa? Essa cor não muda. Mas a Bíblia fala que o seu pai, ele é o dono do ouro e da prata. Que o Senhor vai te suprir em todas as instâncias. De onde não tem, virá. São sentenças de morte para te abater. Porque quando falta o recurso lá, fala a verdade, não vem um abatimento, não vem a tristeza. Eu não tenho dinheiro para ir no culto. Claro, o contrário. Fala, não só vou ter para mim, mas ainda vou abençoar a outros. Hoje aconteceu isso com o irmão, que ele não tinha o dinheiro para ir à conferência. Não tinha. E aí ganhou de uma outra pessoa. Ele falou, pastor, mas essa pessoa já ganhou, então se para outro. Olha que coisa poderosa. Aquele que não tinha, quando ele chegou na reunião, ele teve para abençoar a ele e a mais 2 pessoas. Quem garante que essa reunião vai ser totalmente diferente quando você chegou? Sabe por quê? Porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Então existia um decreto do rei contra aquela nação. E mesmo correndo risco, Esther não se calou. Chega a hora de você levantar a sua voz. Chega a hora de você declarar no nome de Jesus. Chegou o tempo. O seu tempo chegou. Chegou o tempo. Mudou a página. Mudou a estação. Se estava no inverno, chegou o verão na sua vida nesse instante. Chegou o tempo da abundância dos frutos. Se até ontem era um tempo de escassez, prepare, porque será um tempo de abundantes frutos, em nome de Jesus. Sabe, pastor, mas como isso acontece? Nós é que definimos se essa sentença de morte vai se cumprir na nossa vida. Esther, ela se posicionou. E o rei fez uma outra lei para revogar aquele que tinha feito. É você quem determina no Senhor. Chegou o tempo de você determinar. O que Paulo diz? Eu creio, por isso eu declaro, por isso eu falo, por isso eu me posiciono, porque sou eu quem determino essa situação. Se não tinha, vai ter, e vai ter abundância. Eu não tinha o ingresso para mim, mas eu não vou ter só para mim, eu vou ter para abençoar a outros. Minha célula toda vai. Eu gosto do pastor Naor, que ele fala o seguinte: exagere na bondade de Deus. Exagere sempre na bondade de Deus. Se você está pedindo, ele até dá um exemplo. Você está orando por uma casa. Quantos aqui estão orando por uma casa? Pois é, ore por 10 agora. Ore por 10. Senhor, eu não quero só uma mais não, quero 10. Porque o mesmo Deus pode dar uma, você acha que ele pode dar 2? 3 e 10. Pois é, Senhor. Mas por que você quer 10? Ah, porque eu paguei aluguel a minha vida inteira, agora eu quero é receber aluguel. Eu quero meu dinheiro de volta, tudo. Corrigido. Tudo aquilo que eu devei no aluguel vai vir de volta. Em nome de Jesus. Exagerem da bondade de Deus. Você está orando por um ingresso seu, ore pela sua célula inteira agora.
A Bíblia fala que o Senhor mudou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Aleluia! E se os da sua célula estiver orando, vai abençoar de outras células. E se os de outras células estiver orando, nós vamos abençoar os de fora. Mas aquele lugar vai ficar pequeno e nenhuma unha ficará de fora em nome de Jesus. Aleluia! Quantos estão aqui comigo? Outro princípio aqui, meus irmãos, é Ruth. Ruth foi uma pessoa que passou por muitas privações, fome, sabe? Perdeu o sogro, o marido, viu a sogra em um país que não era o dela, catando comida no chão para sobreviver. Mas ela teve uma atitude. Ela viu que através da sua sogra algo iria mudar na vida dela. Há pessoas que muitos não dão nada, mas pode ser uma grande fonte de mudança, uma chave de um destravar de Deus na sua vida. Você está me entendendo? Então, nós precisamos, porque a Bíblia fala que ele que tem um coração sábio, ele vai discernir o tempo e o modo. Ele vai conseguir enxergar coisas que os outros não conseguem enxergar. É isso que nós precisamos ter hoje. Olhos abertos para aquilo que Deus já tem determinado para a nossa vida. Eu gosto da palavra na Bíblia que diz que está escrito e determinado. Ou seja, é para acontecer. É para acontecer. Então, qual é a questão de Ruth? Ruth foi uma pessoa que não olhou para as circunstâncias. Ela não olhou para a sua situação natural, que era terrível. Não olhe, porque todas as vezes que você olha para as circunstâncias, abate a sua fé, desmotiva. Ah, meu Deus, segunda-feira está chegando, Jesus, e aquele boleto para pagar, e essa carteira murcha aqui, né? Não olhe para o natural, não olhe para aquilo que está aí. A Bíblia fala, é a convicção de coisas que você não vê, porque o que está vendo está aí. Não é o que a Bíblia fala lá em Hebreus? É a convicção de fatos, de coisas que você ainda não consegue ver, mas virá a sua mão, vai se manifestar, vai se materializar, mesmo que ao natural seja impossível. Ruth foi essa. Ela enxergou o que os outros não enxergavam. 1 Coríntios 15:19 diz o seguinte: se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos mais miseráveis do que todos os homens. É claro que Cristo vai manifestar e nós comeremos o melhor dessa terra, mas isso aqui é passageiro, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir, nossa esperança está naquilo que o Senhor vai trazer às nossas vidas. Isso aqui é passageiro, é rápido. Eclesiastes 11:4 diz: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, porque as circunstâncias sempre vão trazer o contrário daquilo que Deus falou para você. Eu deixei de assistir jornal, porque não tem nada que te inspire ali. Há algo no jornal que inspira? Não tem, só tem coisa ruim. Rumor de guerra, e um país vai contra o outro, e a inflação, e a queda da bolsa, e o dinheiro vai acabar, e o povo vai morrer de fome. Não! Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança é a palavra de Deus para a minha vida. É aquilo que está escrito e determinado. E o que está escrito e determinado é o melhor de Deus. E eu vou desfrutar do melhor de Deus. Quantos vão também? Aleluia! Sabe? Então, não deixe o foco se prender nas circunstâncias. Não deixe. Não olhe para a circunstância. Olhe para além delas. Vai para além do muro. O Senhor tem te dado visão de águia. A águia, ela consegue enxergar algo minúsculo a quilômetros de distância. E é essa visão que o Senhor tem te dado nesses dias. A maioria das pessoas estão focadas aqui, no agora, no hoje. Ai, meu Deus, e a bolsa? Ai, e não sei o quê, vou perder o emprego. Não, nós olhamos é para além. Nós olhamos é para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Quando eu era
dava aula. Esse mês de novembro é um mês terrível para professor que trabalha em escola particular, porque é o mês que eles têm que ser mandado embora. Se tiver de ser mandado embora, é agora, novembro. Passou de novembro, aí não pode ser mais. Pode até ser mandado embora, mas a escola tem que arcar com uma série de valores que nenhuma escola quer. Então, é um período de grande aflição para os professores. Eu me lembro de uma escola particular que eu trabalhei aqui em Belo Horizonte, que a diretora chegou para mim e falou assim, olha, como eu era o mais novo contratado, então era mais justo ser esse mandado embora. Eu tinha entrado naquele ano, e ela falou assim, olha, bora. E eu falei para ela, olha, professora, com todo amor e nome de Jesus. 2 Coríntios 4,18 diz, não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais. Esse tempo que você está vivendo, de seca, de aridez, é temporário, aleluia, é rápido. Bate no ombro do seu irmão assim bem forte, está acabando, varão, está acabando esse tempo. Isso que você está vendo aí, que está cansando a sua alma, está acabando, aleluia. A página está mudando, a estação está mudando, o Senhor está mudando a sua sorte nesses dias, aleluia. Fala para ele com olhar de profeta, olha dentro do olho dele e fala assim, chegou o seu tempo. Oh, aleluia. Sabe, nós não olhamos para essas coisas. Terceiro princípio, Jesus do céu. Ó, é desse jeito, a celebração. Isso é confirmação daquilo que Deus está fazendo. E solta foguete mesmo. Até o mundo vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida. E aqueles que chegavam e falavam nada para você, vão chegar e vão te pedir bênção. O que você fez? O que aconteceu? Eu conheço a sua história. Não, eu quero isso que você tem. Então vem para minha célula que lá você prospera. É desse jeito. Ah, mas por que você está falando? Porque tem uma unção de prosperidade na minha vida, eu não sei, e pega. Isso pega, é contagioso. Colou em mim, brilha. Colou em mim, prospera. Porque é bíblico. Onde eu coloco as minhas mãos, vai prosperar. Onde eu coloco os meus pés, o Senhor me dá por herança. Eu nem queria, mas eu pisei lá, o Senhor é seu. Eu falei, mas Senhor, o que eu vou fazer? Não sei, é seu, agora é seu. Toma conta. Como diz o mineiro, toma de conta. É seu. Ah, irmãos, há uma alegria no nosso coração. O Senhor está mudando o seu tempo, aleluia. Oh, Jesus. Ai, como diz lá no Goiás, essa vida de vender almoço para comprar janta acabou. Chegou o tempo da grande abundância de Deus na sua vida. Sabe, chegou o seu tempo. Fala para o irmão, chegou o seu tempo. Chegou o seu tempo. Olha só, outra pessoa que discerniu foi a mulher samaritana, lá em João capítulo 4. Abra lá. Meu Deus, João capítulo 4. Assim para você também. Meu Deus. João capítulo que Jesus, ele chegou diante de um poço. Deu uma missão para cada um deles. E Jesus ficou sozinho lá num poço. Chegou, os samaritanos, para falar a verdade, eram judeus misturados, né? Que o judeu mesmo, ele não se... Aí aquela mulher chegou e questionou Jesus. Falou, mas como é que você conversa com ele? Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, meu Deus, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria da água viva. Respondeu ela, Senhor, tu não tens com que tirar água do poço, e é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Ele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Diz
A mulher, verso 15: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede. Deixa eu te falar uma coisa. Essa mulher estava indo num poço, uma região desértica. Por quê? Por conta da história dessa mulher. Era uma mulher já cheia de justiça própria. Era uma mulher acusada de tudo. Uma mulher que já tinha tido 5 maridos. E estava no 6º, que era ainda amaziado dela. Juntou os panos, cansou de casar, cansou de ir no casamento. 5 cartas de divórcio. Em outras palavras, 5 homens que disseram: não, você não serve para mim. E aí, provavelmente, ali o 3º, 4º falou assim: o problema nem sou eu não, filho. Será que não é você? Olha o tanto de marido que você já teve antes. Nenhum te aguentou. E essa mulher cansou de casar e arrumou um outro lá, juntou os panos, como diz, para que não ficasse sozinha. Então era uma mulher frustrada. Era uma mulher, sabe, indigna de muitas coisas. Mas o Senhor marcou um encontro com ela. Ele despachou todo mundo para que ele sozinho levasse aquela mulher a ter uma experiência única, viva. Sabe, primeira coisa, primeiro princípio que precisamos compreender na mulher samaritana é que ela abriu mão do seu poço. Ela tinha um poço ali só para ela, porque nenhuma mulher estava ali naquele momento. O poço era só para ela, mas ela abriu mão do seu poço. O que significa abrir mão do seu poço? Primeiro, essa mulher, ela estava indo buscar água onde ninguém mais fazia naquele momento, por causa do calor. Ela não queria se relacionar com mais ninguém. Ela não queria encontrar com mais ninguém. Sabe, ela sabia que levava uma vida que não era uma boa referência. Provavelmente as outras mulheres nem conversavam com ela. Como eu disse, 5 maridos, e o 6º era ainda juntado. Ela havia provavelmente recebido essas cartas de divórcio, essas cartas de rejeição, se nós formos olhar de uma maneira mais bruta. Mas, apesar de tudo isso, ela pôde compreender o tempo de Deus, o kairós de Deus para a vida dela. Não era qualquer pessoa, era Jesus que estava. Pastor, mas ela reconheceu? Não! Ela ainda perguntou: quem és tu, Senhor? Será que o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu esse poço, que ele mesmo bebeu? E o Jesus falou assim: se você conhecesse quem é que você está falando, mulher, eu te daria essa água. E essa água que eu te der, você jamais teria sede. O Senhor ia suprir todas as necessidades daquela mulher. E aconteceu que ela chegou, falou: Senhor, eu quero dessa água. Eu não quero mais beber a água desse poço. Eu quero beber agora da água viva. Essa mulher reconheceu o tempo de Deus para ela. Ela reconheceu o kairós de Deus para ela. Sabe, irmãos, um encontro, uma experiência é o suficiente para mudar a nossa história. Uma só. A Bíblia não fala que o Senhor encontrou com essa mulher outras e muitas vezes. Mas aquela experiência foi o suficiente para mudar a história dela. Deixa eu te falar, pode te levar. Só o Cristo pode trazer mudança. Só o Cristo pode trazer alteração. Só Ele pode mudar a sua sorte. E eu tenho boas novas para você. Chegou o seu tempo. Chegou o tempo da virada. Chegou o tempo da mudança. Em nome de Jesus. Fique de pé onde você está. Quero chamar a equipe aqui de louvor. Sabe, eu quero encerrar, enquanto os irmãos vão dedilhando aqui, com Rebeca. Nosso quarto princípio, nosso quarto testemunho. Sabe, Rebeca, lá em Gênesis capítulo 24, conta a história de Rebeca. Quando Deus, Ele vem para mudar a nossa história, presta atenção no que eu vou te dizer. É necessário que você tenha fé para perceber essas mudanças. Porque, como eu disse, se formos olhar ao natural, nós não podemos fazer muitas coisas. Se formos olhar ao natural, será que nós podemos dizimar? Não podemos. Eu não sei se para você parar 10% que você ganha exige fé. Para mim exige muita fé, não é fácil. Faz, Senhor, e às vezes há uma luta de negociar próximo mês. Exige fé. Porque tudo é pela fé. E nesse caso aqui, ela também teve. Olha só, Gênesis 55, 60.
Então lhe disseram seu irmão e sua mãe: fique donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Ele, porém, lhe disse: não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir para que eu volte ao meu senhor. E disseram: chamemos a donzela e perguntamo-los. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: irás tu com esse homem? E ela respondeu: irei. Verso 59. Então despediram Rebeca, sua irmã, e sua ama, e seu servo, e o servo de Abraão, e os seus homens. E abençoaram a Rebeca, e lhe disseram: ó nossa irmã, sê tua mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus aborrecedores. Deixa eu te dizer, não foi uma decisão fácil. Rebeca era uma jovem, estava ali no seio da sua família, havia uma segurança. Chega um desconhecido dizendo que havia um interessado, um pretendente. Olha só, Luana. E ele não tinha muitas informações a dar. Ela não tinha muita segurança. Não tinha, uma maneira de ver via internet a foto, a conversar com ele, via WhatsApp, FaceTime. Não tinha como. Ela só tinha que crer naquilo que Deus havia falado para ela. A pergunta que eu tenho para você nessa noite é a seguinte: o que Deus tem falado para você nesses dias? O Senhor tem falado que Ele vai mudar a sua história nesses dias? Pastor Gerson, o Senhor tem falado ao seu coração, e mesmo diante da circunstância, há algo que arde no seu espírito, dizendo: está mudando, é hoje. E chega na segunda-feira, não aconteceu, mas na terça, mas é uma grande expectativa que nas próximas horas algo poderoso e sobrenatural irá acontecer. Era isso que ardia no coração de Rebeca. Ela sabia que o Senhor estava levando ela para o melhor. Alex, Deus nunca nos leva para o pior. Mesmo em meio a dificuldades, o Senhor está nos preparando para alcançarmos lugares, posições, alçarmos voos mais altos. Sabe, irmãos, Deus nesses dias tem promovido circunstâncias para te aprovar. Deus nunca quer nos reprovar. Nunca Deus coloca um teste com o objetivo de nos reprovar. Pelo contrário, Ele quer nos aprovar. Ele quer nos aprovar. E eu vejo que chegou a hora da sua aprovação, porque precisa de fé. Rebeca disse sim. Ela aceitou ir para um lugar distante, sozinha, com um homem que ela não conhecia, para ser esposa de um homem que ela nunca tinha visto. Não era algo simples, não era algo fácil. Envolvia fé, envolvia confiança em Deus a quem ela servia. E por essa fé ela disse sim. A pergunta que eu tenho para você hoje: qual é a sua resposta diante daquilo que Deus tem colocado na sua vida? Qual é a sua resposta? Oh, irmãos, a sua resposta sempre tem que ser aquela da fé, aquela de dar um passo naquilo que Deus falou. Ande. A nuvem andou, você anda. A nuvem para, você fica quieto, Márcio. Se a nuvem falou, caminha, anda, vem pro louvor. Você fala: Senhor, mas eu estou com o dedo duro, eu não consigo, tem tantos anos que eu não toco. Mas o Senhor fala: vem, porque eu vou te capacitar. Eu vou derramar o óleo que vai lubrificar esses dedos, e a unção vai fluir. Deus tem te desafiado a coisas maiores nesses dias. Chegou o seu tempo, chegou a sua hora. Esse é o Kairos de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre as suas finanças, sobre o seu ministério, sobre o seu casamento, sobre todas as coisas que o Senhor tem te dado. Chegou o seu tempo, Elisângela, não olhe para o natural. Eu queria que você nessa hora começasse a chamar a existência esse tempo de Deus, que os seus olhos parecem estar distantes, mas eu quero te dizer que chegou a hora. Chegou o tempo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Oh, sabe, irmãos, se você é esse que sente que o tempo de Deus está mudando a sua vida, ou você quer essa mudança, você precisa. Eu quero te chamar aqui à frente, numa atitude de fé, num posicionamento de fé. Sai do seu lugar, vem aqui e fala para o Senhor: Deus, chegou a minha hora, mudou o meu tempo.
Chegou a hora da mudança da estação. Chegou a hora da mudança de página, Fabiana. Oh, mesmo que as coisas dizem não, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, o Senhor manda te dizer: sou eu que estou no controle do tempo. E chegou o tempo, Alexandre. Chegou o tempo de Deus na sua vida. Onde você está, começa a reivindicar isso agora, meu irmão. Começa a reivindicar, Dalva. Não olhe para as coisas, não olhe para o girado, mas olhe para o autor e consumador da sua fé. Oh, Espírito de Deus, enquanto esse cântico é ministrado, eu quero chamar os pastores, os ministros, para impor as mãos sobre esses irmãos e profetizar e declarar essa mudança. Chegou o tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Chegou o tempo, em nome de Jesus. Oh, o Senhor manda te dizer que o choro dura a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Amanheceu, amanheceu. Você sabe o que é sentir dor. Você sabe que é sentir dor nas madrugadas. Mas o Senhor manda te dizer: amanheceu, chegou o tempo do refrigério. Da manhã, chegou o tempo do refrigério. Eu cantarei. Chegou o tempo do refrigério. Chegou o tempo da alegria. Amanheceu em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus, vai liberando. Vai liberando paz ao coração dos meus irmãos. Vai liberando hoje. Chegou o tempo. Em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus, libera. Libera. Chegou o tempo da mudança. Chegou o tempo. Oh, Espírito de Deus. Apenas nos dê discernimento do tempo do Senhor. Apenas nos dê esse discernimento, Jesus. É pra sempre. Chegou o tempo da mudança. Chegou o tempo do Kairos. É o Kairos de Deus. É o Kairos de Deus. É o Kairos de Deus. Justiça está. Espírito Santo, libera hoje fé. Libera hoje fé. Libera hoje fé para coisas sobrenaturais. Oh, não duvide daquilo que eu tenho falado para você, filha. Eu tenho levado a você ter essas percepções, mas as circunstâncias têm procurado remover a sua fé. Mas o Senhor manda te dizer: eu sou contigo. Eu sou contigo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Espírito de Deus, libera. Libera o tempo, Kairos. Libera o tempo, Kairos. Libera o tempo de Deus. Libera o tempo de Deus. Oh, o Senhor manda te dizer: você está nas minhas mãos. E eu não te deixo, e eu não te abandono. E o meu tempo, ele vai se cumprir. E chegou o tempo. Chegou o tempo. Oh, aleluia. O Senhor me libertou e me curou. Oh, tu és bom. Diga isso. Em todo tempo és bom. Ele é bom, ele é bom. E ele é fiel. Justiça está em ti. Oh, aleluia. Teu amor é pra sempre. Tu és bom em todo tempo. Ele é bom, meu irmão. E ele é o Deus que muda o tempo na sua vida. Ele é o Deus que muda o tempo no seu ministério. Ele é o tempo que muda nas suas finanças. É pra sempre. Aleluia. Diga assim comigo: eu creio. Chegou o meu tempo. O tempo Kairos se cumpre nesse instante sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre as minhas finanças, sobre o meu ministério, sobre toda a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Oh! Em todo